Muitas mulheres abrem negócios, mas poucas realmente se tornam empresárias. Sejam bem-vindas ao Despertar, e agora em novo tempo, de uma nova forma, muitas coisas mudarão por aqui. E essa manhã eu quero falar, bom dia, eu quero falar exatamente sobre isso. O impacto, como você se torna essa mulher que você sustenta o seu crescimento sem esforço. Antes disso, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. O ano era 2022, acredito que por volta de janeiro, fevereiro. E eu lembro que em um momento que eu tava em casa, eu tive uma visão do que o meu negócio ele seria. Eu entendi quem eu precisava atingir, quem eu tinha o propósito de conversar, de trazer o entendimento, a palavra, a despertar de fato da identidade. E a minha mente, ao ouvir aquilo, ao ver aquilo, tinha muitas dúvidas. De fato, para quem eu preciso falar, o que eu preciso fazer, como eu vou falar, com quem, né, como eu faço isso, eram muitos questionamentos. A minha única ação que eu deveria fazer, que eu tinha o propósito de fazer naquele momento, era falar. E essas dúvidas enchiam a minha cabeça quando eu entendi isso. E o meu cotidiano era totalmente me sentir insegura. Eu não sabia o que eu ia fazer no outro dia. Eu tinha uma grande insegurança de que aquilo que eu estava fazendo, que eu estava entregando, poderia ser de fato algo que ia gerar algum resultado, algum entendimento. Eu comecei falando para algumas pessoas aquilo que eu estava cheia, digamos assim. Buscas que eu fazia, entendimentos que eu tinha de autoconhecimento para mim e que ao meu redor eu já não conseguia mais compartilhar. Então eu comecei a falar para outras pessoas. Mas o medo de, será que aquilo que eu tô fazendo tá gerando resultado, impacto? Será que é bom? E era muita comparação, muita ansiedade sobre o que eu iria fazer no outro dia, porque tinha uma grande falta de clareza. Eu tinha um negócio, mas eu não era uma empresária. Bom dia, Tamitza, bom dia, Helena, bom dia. Eu tinha um negócio, mas eu não era uma empresária. Então toda aquela insegurança de eu achar que eu não estava sendo boa, todo o sentimento de ter medo, era um medo que agoniava meu coração, de será que as decisões que eu vou tomar vão sustentar aquilo que eu quero? E eu tomava decisões muito precipitadas com base na minha necessidade, e as coisas não fluíam. As coisas pareciam que por mais que eu me esforçasse, havia muito esforço. E hoje eu vou falar exatamente sobre como você se torna a mulher que flui. Como é que você sustenta o teu crescimento sem esforço. Então, era muita ação. Eu fazia muitas coisas, eu chegava no final do dia e eu identificava que eu não tinha feito muita coisa. Parecia que eu não saía do lugar. Nada fluía. E o esforço, ele bloqueia muitas coisas e você vai entender também hoje. Ou seja, eu era uma menina que estava empreendendo. Eu era uma menina com CNPJ, mas eu não era uma empresária. E até então eu entendi uma coisa muito simples. Que essa postura, eu não sabia mudar, mas que essa postura até então sabotava os meus sonhos. Adiava os meus projetos, implementava em eu não ter aquela independência que eu queria, mas era sobre mim. E essa postura de acordar insegura, de não ter clareza do que você vai fazer no seu negócio, de não ter certeza do impacto que você gera, do propósito que o seu produto ele serve ao outro, não prejudica só você. Isso é uma postura de imaturidade. Essa postura de ser uma menina nos negócios, ela não impacta somente você, e é isso que eu quero começar a te trazer essa consciência.
Se você acha que é só os teus sonhos, que é só os teus projetos, que é só as coisas que você quer pra você que estão sendo adiadas quando você mantém essa postura, você está vivendo uma grande mentira. Eu sei que é o que falaram. Se você não fizer isso, os teus projetos dependem de você. E em um certo ponto, sim. Só que, o que de fato é empreender? Será que você sabe o que é empreender? Será que você sabe por que você já viu coisas grandiosas, já se viu alcançando muitas pessoas, conectando com muitas pessoas? Por que você sente aquele sentimento de realização quando você está servindo, dando uma aula, dando um direcionamento para essas pessoas? Será que você tem clareza do porquê que isso acontece? Já percebeu que tem muitas pessoas que estão satisfeitas com o que estão fazendo? Mas com você é diferente. Quando você tem um cliente, quando você tem um paciente, quando você tá com aquela pessoa ali na sua frente, você se sente motivada, você quer ser melhor, você quer buscar melhores ferramentas, você quer de fato entregar algo que impacta a vida daquela pessoa. Porque empreender não é sobre um CNPJ. Empreender é sobre escalar propósito. Empreender é sobre escalar propósito. Pega essa mensagem. Empreender é sobre escalar propósito. Eu só vou ajustar aqui o computador. Eu quero te falar o que de fato é empreender. Porque se você não entender isso daqui, você vai continuar em uma postura imatura nos negócios. Achando, bom dia Beth, achando que continuar com essa postura prejudica somente os teus planos. Se empreender é escalar propósito, como que eu torno esse propósito algo que impacta, algo que muda de fato vidas? O que é o dinheiro nesse propósito? O que é os produtos neste propósito, neste negócio? Quando você sente que você quer ser melhor quando tem um cliente na sua frente, quando você se sente realizada nesse propósito, e se você fizer um cálculo básico, bem provavelmente os teus objetivos não dependem de tantas pessoas para que você possa ter o conforto, a vida que você quer, as coisas que você quer. Se negócio é sobre escalar propósito, quanto mais recursos você gera no seu negócio, quanto mais lucro você gera, quanto maior é o tamanho do alcance, e isso é de acordo com aquilo que você sente no seu coração, isso é de acordo com a sua vida. Não existe ambição maior, ambição menor. Existe o tamanho daquilo que você está disposto a fazer a partir de você, do impacto que você quer gerar e da vida que você quer realizar. Mas tem uma coisa que eu não entendia e que tem ficado cada vez mais claro para mim. Quando a gente tem a aspiração a um tipo de realidade, a um nível de realidade, e aqui eu digo conforto, recursos, que você vai desfrutar e experienciar na sua vida, ela está relacionada ao tamanho do impacto que você, o seu negócio, aquilo que você carrega, vai impactar. Não importa a forma com que você vai fazer, não é o como se faz, mas é através de, ou seja, através de você. Aquilo que você aspira na sua vida está relacionado com o impacto, com o tamanho, com a proporção que você vai alcançar quando tiver essa clareza e essa maturidade nos negócios. Porque se para hoje sustentar a realidade que você tem, você precisaria de poucos clientes, por que você ainda aspira a algo maior? Por que você se sente cada vez mais realizada quando tem uma pessoa, quando você conseguiu finalmente vender mais, conquistar mais clientes, impactar mais pessoas, ficar feliz quando eles têm resultados?
Porque não é sobre essa realidade que você impacta poucas pessoas, mas é sobre as pessoas que virão e serão transformadas através do propósito que você tem. Quando você construi um produto, não é sobre construir um produto que alegra o teu ego ou que mostra que você tem isso ou aquilo. É sobre construir um produto que soluciona o problema de uma pessoa, que tem um propósito de dar clareza para aquela pessoa. Bom dia, faz total sentido. Quando você olha para um produto e esse produto serve de fato a vida de uma pessoa, ele de fato soluciona um problema daquela pessoa, você começa a viver o seu propósito nos negócios. Se você fizer um cálculo básico para a vida que você tem e para a vida que você está aspirando, você vai ver que não é sobre o jogo de eu preciso fazer mais no meu negócio para ter essa vida. Essa vida foi permitida eu ver, foi permitida eu acessar para que eu possa continuar me movendo. Porque sim, a sua vida impacta outras pessoas. O seu ambiente impacta outras pessoas. Quem você escolhe se tornar impacta outras pessoas. Vender com propósito. É isso que soluciona a solução para o cliente. Exatamente, Beth. E quando a gente olha para isso, eu quero que você entenda mais uma vez. Continuar sendo aquela pessoa que está totalmente insegura para oferecer algo que carrega para o outro, que acha que nunca tá bom o suficiente, ficar ansiosa para saber o que vai fazer no outro dia, com o negócio, com a vida, fica sempre correndo, mas parece que não chega em lugar nenhum, não prejudica apenas o teu sonho. Não é apenas a viagem dos sonhos que você tá adiando de fazer, não é apenas a casa mais confortável que você tá adiando de morar, mas é vidas de pessoas que estavam esperando para que o teu conhecimento, a tua visão auxiliasse no processo dela. E o que isso impacta além? Eu fiz algumas anotações aqui, eu quero compartilhar com você. O que isso impacta além? Se você já entendeu que empreender é escalar propósito. Se você já entendeu que o quanto que você fatura é relacionado ao impacto de vidas que você gera. Se você já entendeu que você expressa o seu propósito à medida que você constrói um produto que auxilia no processo daquela pessoa, que tem o propósito de resolver o problema daquela pessoa. Antes de eu falar sobre esse impacto, eu quero te perguntar: uma criança, por acaso, tem capacidade de resolver o problema de outra? Tem capacidade de sustentar a estrutura para outra pessoa, de auxiliar? Não tem. Não tem, porque uma criança não nasceu, não está naquela fase de vida para resolver o problema do outro. Ela, enquanto criança, precisa de suporte. Não ser o suporte, ter um suporte. Ou seja, se você está sendo imatura nos negócios, isso gera mais problema do que solução. Quando você olha para o seu negócio como um meio só de pagar conta, você sempre toma decisões com base na necessidade e o dinheiro não flui. Você se sente tirando o dinheiro das pessoas ao invés de servindo a vida das pessoas. É um sentimento muito ruim, porque você pode ter um produto incrível, uma solução incrível, só que você está agindo a partir do medo, da insegurança, e nem a pessoa que precisa daquilo que você tem para auxiliar ela vai perceber isso. Você só vai se conectar com pessoas que estão desvalorizando aquilo que você carrega, porque nem você percebe esse valor. As pessoas ao seu redor não te respeitam como profissional porque você não se respeita como profissional. Você sequer se enxerga como uma empreendedora. Você fala qualquer outro título, menos dizer que você é uma empreendedora. Porque você quer fugir disso.
Porque você se sente insegura, você tem medo. Você tem medo de tomar uma decisão que faça o seu negócio crescer porque você não sabe se você vai dar conta. Você não sabe se você vai dar conta de sustentar aquele faturamento. Você não sabe se você vai dar conta de sustentar aquela realidade. Você não sabe se você vai dar conta de atender todos aqueles clientes. E a verdade é que se você continuar imatura nos negócios, você não vai dar conta. Porque não, a estrutura que você precisa não está no que você está fazendo nos negócios apenas. Precisa de estrutura de negócio com toda certeza. Só que você não consegue nem enxergar como construir essa estrutura de negócios. E eu te digo com toda a autoridade do mundo, porque eu era essa pessoa. Eu contratava pessoas para solucionar coisas que eu não via. Eu contratava pessoas para salvar o meu negócio porque eu não sabia fazer. Porque eu era uma menina com CNPJ. E não dá para ser uma menina com CNPJ quando você entende que ter um negócio é escalar propósito. Não é qualquer pessoa que tem um CNPJ. Ou melhor, é qualquer pessoa que tem um CNPJ. Mas são poucas as pessoas que se tornam empreendedores e empresários de verdade. E é por isso que tem muitas pessoas com CNPJ e poucas pessoas crescendo negócios. Crescer negócio, eu não estou falando sobre ter uma empresa onde tem 500 funcionários. Talvez você queira ter uma empresa pequena. Não é sobre isso. Eu estou falando em crescer um negócio onde serve a sua vida, impacta outras vidas e você consegue desfrutar da realidade que de fato você viu e aspirou. Porque essa realidade que você viu e aspirou, ela é a base pessoal que sustenta o movimento que o seu negócio vai fazer. Porque, de verdade, às vezes, se a gente tem uma visão pequena, a gente não quer nem se mover, porque tá bom, já pagou a conta. Você tem uma crença que foi instalada e que é uma mentira, de que se pagar as contas, tá bom. Então, se você fizer um mínimo de esforço, você pagou, ok, tá bom, mas eu sei que com você é diferente. Eu sei que você quer mais para sua vida e você quer mais para a vida de outras pessoas. E você tendo mais na sua vida, outra pessoa enxerga e ela também entende que é possível. Ela começa a enxergar essas mentiras de que a realidade é aquilo que você experiencia. E que ela pode experienciar algo diferente, não só aquilo que ela ouviu a vida inteira limitante. Então, perceba bem, o que isso impacta na sua vida? Porque quando você vive nessa imaturidade empresarial, você tem uma identidade ancorada em ansiedade, em medo e em insegurança. É uma frequência emocional muito baixa. Esse é um ponto. Esse é o primeiro ponto. O seu financeiro não flui. Porque não é olhando para o outro, não é com propósito. Você não tem um propósito em acordar de manhã. Você tá preocupada em o que você vai fazer de última hora para apagar um incêndio. Já leio, meninas. Só vou concluir aqui o raciocínio, tá? Você tá completamente, neste ponto, desconectada do seu propósito. Por quê? Se você faz tudo em cima da hora, se você faz tudo sem ter clareza, se você faz tudo porque você precisa dar conta de bancar uma coisa e você não teve a previsibilidade, você não tá fazendo com base no propósito. Eu sei que as pessoas chegam pra mim com essa questão, eu tenho como auxiliar, eu tenho o propósito de entregar X produto para resolver este problema. Não tem, tá desconectada do propósito, então você não consegue colocar isso na sua esteira, no seu serviço, na sua vida de modo geral. Você cria mais problemas do que solução, ou seja, todo dia te aparece um problema.
Mas não o problema que eu identifiquei uma questão do meu cliente, do meu público, e eu tenho como solucionar. É problema para apagar incêndio. A sua vida, pessoal, também se torna um problema. Porque você tá no medo, na ansiedade, na angústia, na frequência baixa. Você se sente estagnada emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Então, quando tudo isso acontece, percebe que o seu emocional tá abalado, a sua identidade tá desconectada, você tá desconectada do propósito, as coisas não fluem. Mas você tá todo dia ali, ó, no esforço, mas você se esforça e nada muda. Porque a questão não é sobre o que você vai fazer mais para que as coisas mudem. Mas é você voltar a se conectar com você e entender o que é empreender. Empreender é escalar propósito. É você parar de contratar pessoa para fazer o que só você pode fazer. Para solucionar aquilo que só você pode fazer. Então, a mulher que você quer se tornar, essa mulher que tem uma rotina onde ela vive de acordo com aquilo que é verdadeiro para ela, aonde ela faz as coisas com calma e previsibilidade, aonde o dinheiro flui para ela, aonde o negócio dela chega aonde ela escolhe, aonde ela tem oportunidades e facilidades para viver com o conforto que ela escolheu, aonde todos os dias ela faz algo que ela dorme tranquila, porque ela sabe que as ações que ela tomou gerou um impacto real na vida dela e na vida das pessoas que ela se conecta. Quando você se torna essa mulher, você percebe o quanto que isso é digno. E que permanecer nesse ambiente de insegurança, de medo e imprevisibilidade total, sem estrutura emocional, te coloca num lugar aonde prejudica a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, será mesmo que você não é digna de tudo isso? Ou isso foi uma grande mentira que te falaram de que você não era merecedora? Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Pura verdade, ser pra ter. Qual o ponto mais importante? Só um instante. Qual o ponto mais importante que trouxe essa percepção saindo da intenção limitada? Tríade de desespero. É verdade, uma tríade de desespero. Essa percepção pra mim, ela começou a vir quando eu passei por algumas mudanças internas no meu negócio e a minha própria experiência. Eu fui entendendo que não era mais sobre mim. E que se fosse sobre mim, eu continuaria travando e isso não levaria resultado nem pra mim, nem pras outras pessoas. Houve uma ruptura, que não é o momento ainda de eu falar. E quando isso aconteceu, eu precisei me tornar uma mulher. Eu fui preparada para me tornar uma mulher antes de me tornar uma empresária. Perceba bem, às vezes você está sendo uma menina na sua vida também. E se você é uma menina na sua vida, você não sustenta ser uma empresária. Porque uma menina não tem capacidade de ser empresária. Uma mulher tem. Então, o primeiro passo é mudar o papel que você ocupa na sua vida e nos negócios. Porque tudo o que você quer é digno. Se você acessou, já é real. Mas você precisa fazer a sua parte, que é assumir o seu posicionamento. É decidir de fato tomar decisões com estrutura. E é possível você viver essa realidade. Por que é possível viver uma realidade aonde você sustenta o seu crescimento
sem esforço. Porque esforço, ele vem... Vamos lá. O esforço... Deixa eu ver se eu coloquei aqui que eu quero trazer para vocês esses esclarecimentos. Não, eu não coloquei aqui. Mas enfim, o esforço, ele vem da frequência baixa, da identidade desequilibrada. Ele vem de uma desconexão de propósito. Quando você tem clareza de quem você é, quando você entende o impacto que você gera, quando você está num estado emocional de confiança, de segurança, de clareza, as coisas fluem. Porque esse equilíbrio vem do mental, claro, de uma identidade estabelecida, de um físico onde sabe as ações que precisam ser feitas, não acorda correndo, pensando no que vai fazer, qual é a decisão que tem que tomar, o que eu vou fazer e fica perdida. Não, você acorda com uma intenção, eu sei o que eu vou fazer e eu sei por que eu vou fazer. Você precisa dessa previsibilidade. Eu sei o que eu vou fazer e eu sei por que eu vou fazer. Talvez você acorde correndo, pensando e colocando tudo à frente, às vezes até querendo dormir mais, justamente por essa falta de clareza, por medo. Sabe aquele medo que você acaba procrastinando as coisas? Porque é mais doloroso você alcançar alguma coisa e não sustentar do que nem ter alcançado. Então, por mais que você diga que você queira alcançar um resultado nos seus negócios e na sua vida pessoal, a mudança, o conforto, a qualidade de vida, o bom faturamento, você se sabota todos os dias. Você procrastina todos os dias. Você coloca todo mundo à frente de você e do seu negócio. Por causa que internamente tem algo ancorado. Eu prefiro nem ter do que ter e não saber sustentar. Só que só sustenta quem tem identidade. Se você não sustenta a identidade, a empresária, a empreendedora, a mulher, você não sustenta o resultado. Você nem sustenta os ambientes que te dão a estrutura física para que isso aconteça. Você não se sente merecedora de sentar nos lugares onde você vai ter essa clareza. Você não sustenta conceber na sua mente estar num ambiente onde você não saiba o que essas pessoas sabem. Mas você só vai para um lugar para aprender. Você só vai para lá para se desenvolver. E tá tudo bem errar. Entender que você vai fazer alguma coisa e você vai errar é importante. Porque se você vai com sede ao pote achando que você vai saber tudo, você tá extremamente enganada. Que você vai acertar de primeira, pode ser que sim. Mas não se frustre se você errar. Não desista se você errar. Porque quem disse que você errou, pelo menos você tentou. E você vai fazer de novo. Sabe uma coisa muito simplória e que pra muita gente vai dizer assim: nossa, Thalia, mas eu acredito que você ficou feliz por causa disso. Você ficou feliz por causa disso. Vou contar uma coisa pra vocês. No final de semana eu tava numa imersão de negócios. E eu tenho poucas habilidades para algumas coisas no aspecto digital. Porque as minhas habilidades estão para outro lugar, né? Estão para te desenvolver. E eu nunca tinha conseguido duplicar o Notion. Eu não uso tanto o Notion. E eu dupliquei meu Notion. E eu disse, eu consegui. E você olha para as pessoas e você pensa, meu Deus, elas sabem de tudo. E eu que não sei de nada, eu não sou boa o suficiente. Pequenas vitórias sustentam uma identidade de confiança. Eu aprendi a duplicar o Notion sozinha. É uma coisa simples? Muito.
Talvez vocês já sabiam disso. Mas eu não. Então entender que todos os dias você pode aprender algo, ensinar algo e se alinhar mais com quem você é, muda tudo. Você entendeu que para sustentar os resultados, você precisa alterar a identidade que sustenta eles. O seu emocional, a sua postura. As decisões que você toma e com base em que você toma impactam quem você alcança, o alcance de propósito que o seu negócio tem e a vida que você vai viver. Você entendeu que adiar essa postura de empresária não adia apenas os teus resultados, os teus sonhos, mas a vida de outras pessoas. Porque você não nasceu para continuar do jeito que você tá. Você nasceu para viver a vida de desfrute que você aspira e impactar pessoas através de quem você é, através daquilo que você carrega. Se isso é ter 1, 8, 10, 100, 1000 clientes por mês, eu não faço a menor ideia do teu alcance, do teu objetivo, para quem você vai falar. Eu sei que quando é dito você precisa falar, vai vir dúvidas na sua cabeça. Para quem eu vou falar, como eu vou chegar, como isso, como aquilo. E tá tudo bem. Mas quando essas dúvidas virem, abra teu coração, fala aquilo que você sabe, escute. Oi, comadre. Seja bem-vinda. Escute aquilo que tá no seu coração e escute as pessoas que já estão ao seu redor. Você já sabe a resposta. Você já sabe para quem você vai falar. Se conecte mais com o teu propósito e entenda que empreender é escalar ele. Empreender é escalar o teu propósito, você já sabe. Não precisa ter medo. Então, observar tudo isso, você também começa a analisar as mentirinhas que você vem consumindo, o sentimento de não merecimento, de uma postura incerta que você vem sustentando. Ontem eu assisti um filme e no final do filme teve uma coisa muito interessante que a protagonista falou. Na verdade é um caso verdadeiro. Ela disse assim, ela é tetraplégica, e ela falou assim: se eu puder ter uma decisão do meu dia, que é como eu vou me posicionar, a postura que eu vou ter, é isso que eu vou fazer. Porque se eu tenho uma postura certa no meu dia, quem é que sabe onde eu posso chegar com essa postura? Então, se você só tiver uma decisão para tomar hoje, tome a decisão de ter uma postura certa na sua vida e nos seus negócios. Porque é isso que vai fazer com que as coisas fluam. É isso que vai fazer com que você comece a sentir que você está se tornando a mulher que sustenta a realidade que escolhe na sua própria vida e impacta vidas ao mesmo tempo. Tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que irá acontecer algumas mudanças, mas eu não posso falar isso ainda hoje. Então fiquem acompanhando aqui o meu perfil, porque algumas coisas serão reveladas para você e eu tenho certeza de que essas novidades impactarão muito mais o seu negócio. Se quando eu tinha uma postura de menina nos negócios, eu já impactei, eu já tive depoimentos de transformações, imagina agora. Então, se esse é teu objetivo, aprender a ter uma identidade que sustenta com leveza, crescimento que está alinhado com a sua verdade, com o seu propósito, com a vida que você escolhe viver
e as pessoas que você escolhe impactar, ou melhor, que você é direcionada a impactar, me acompanha. Essa semana eu vou ter uma novidade que eu vou contar pra vocês, ok? Oficialmente a gente se encontra todas as segundas-feiras às 9 horas aqui no Despertar comigo. Então já bota na agenda esse encontro marcado e vai acompanhando aqui o perfil, o meu perfil, o perfil da Terra. Muitas coisas vão mudar para que eu possa servir ainda mais a você e o impacto do seu propósito através dos seus negócios, olhando para sua autoimagem, para sua identidade, ok? Amo sua vida e a gente se encontra.